Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão. Vamos então atentamente à leitura. Diz assim: o comando para exibir a caixa de diálogo fonte no Microsoft Word é Ctrl mais Shift mais F. Ctrl Shift F. Será que está certo isso? Será que pressionando esse conjunto de teclas de atalho lá no Word ele vai de fato exibir a caixa de diálogo fonte? Então vamos acompanhar na prática. Primeiro, deixa eu digitar aqui no meu Word, que vocês já observam aí na tela. Vamos digitar aqui um determinado texto, vamos colocar aulas e embaixo cursos, ok? Vamos imaginar agora que eu gostaria de alterar algumas formatações de fonte desse texto. Eu poderia selecionar, por exemplo, a palavra aulas, vamos fazer isso agora, e com a palavra aula selecionada, existe um grupo dentro da guia página inicial do nosso Word 2010, existe um grupo chamado fonte. E dentro desse grupo fonte nós temos várias formatações, como negrito, itálico, sublinhado. Eu posso aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, entre outras operações de formatações de fonte. Até aí tranquilo. Mas tu percebe que no canto inferior à direita deste grupo chamado fonte, existe um ícone. E esse ícone diz assim: mostrar a caixa de diálogo fonte. E ali vem a indicação de uma tecla de atalho que nós vamos experimentar. A tecla de atalho indicada ali é o Ctrl mais D. Isso dentro do Word 2010. Vamos experimentar. Ctrl mais D. Vamos aguardar. Abriu a caixa de diálogo fonte. Funcionou. Observa, Ctrl mais D. Voltando um pouco para a questão, ela fala sobre Ctrl Shift mais F. Vamos experimentar essa outra tecla de atalho para ver se dá certo? Ctrl Shift mais F. Percebe que Ctrl Shift mais F também abriu a caixa de diálogo fonte. Isso quer dizer que dentro do Word nós podemos usar dois tipos de teclas de atalho para abrir essa caixa de diálogo. Além, é claro, de clicar no próprio ícone do grupo fonte. Observa de novo, eu clico na guia página inicial, lá eu tenho o grupo fonte e no canto inferior à direita do grupo fonte tem um ícone. Se eu clicar, ele mostra a caixa de diálogo fonte, que te permite alterar diversas formatações de fonte. Mas eu posso fazer isso também com teclas de atalho. A primeira tecla de atalho que eu observo indicada aqui dentro do Word 2010 diz assim, Ctrl mais D. Diz assim, mostrar a caixa de diálogo fonte. Ctrl mais D. Vamos experimentar. Então, selecionei a palavra aulas, Ctrl mais D, abriu a caixa de diálogo fonte. Funcionou. Mas a questão deu outra ideia de teclas de atalho. A questão disse Ctrl Shift F. E observa de novo, se eu pressionar Ctrl Shift F, também exibe a mesma caixa de diálogo de formatação de fonte. Portanto, aqui eu tenho duas possibilidades indicadas de teclas de atalho e as duas estão corretas. Tanto a ideia do Ctrl mais D, citado ali no próprio enunciado do Word, como Ctrl Shift mais F também exibe a caixa de diálogo fonte. E dentro dessa caixa de diálogo eu posso alterar várias formatações. Vamos botar aqui taxado, vamos colocar sobrescrito, subscrito, quer dizer, tem um conjunto de formatações que nós podemos alterar através dessa caixa de diálogo. Voltamos então para a questão para dizer se está certo ou errado. Acompanha comigo. O comando para exibir a caixa de diálogo fonte no Microsoft Word é o Ctrl Shift F. Bem, vou dar como certo porque esse é de fato o comando. Pode ser também Ctrl D, que estaria correto, entre outras alternativas, mas o Ctrl Shift F de fato é um comando capaz de exibir a caixa de diálogo fonte para alterar as formatações de fonte como descreveu a questão. Então está certo. Aqui o cuidado é lembrar que muitas vezes no Word, para realizar uma mesma operação, nós temos mais de uma tecla de atalho. E isso pode confundir. Então, quando temos operações importantes, como é o caso, exibir a caixa de diálogo fonte é uma operação importante. É importante saber, então, quais são as teclas de atalho que podem ser usadas para exibir essa caixa de diálogo. Ok, pessoal? Então, certinho essa questão. Se gostou do nosso vídeo da questão, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!